história da Igreja. Parte 1. O início da Reforma Protestante. A chama flamejante. Uma distribuição BV Filmes. Quando as 95 teses ou questões para debate de Martinho Lutero foram afixadas nas portas da igreja em Wittenberg em outubro de 1517, desencadearam uma série de eventos que acabaram por se transformar numa revolução religiosa. No tempo de Lutero, a igreja ditava as regras. Exigia obediência incondicional e costumava ser atendida. Mas as ações de Lutero, ou melhor, sua reação, a um monge chamado Tetzel, que veio à Alemanha para vender indulgências ao povo, perdão eterno por algumas moedas, viria abalar o poder da igreja e acender um farol que iluminaria toda a Europa e muito além dela. No raiar do segundo milênio, onde começa a nossa história, praticamente todo o mundo eclesiástico estava em trevas. A Igreja Simples de Jesus Cristo tinha praticamente desaparecido, sob uma nuvem de superstição, cerimônias, meias-verdades e engano. Mas ainda havia aqueles que se agarravam firmemente ao caminho simples do cristianismo do Novo Testamento. Nos lindos vales e montanhas alpinas do norte da Itália, às vezes iluminados pelo sol, às vezes escondidos pela névoa, os valdenses se mantiveram firmes às primeiras raízes bíblicas. Escola dos Barbas. Esta é a Escola dos Barbas, localizada em Piedmont, Itália, no Vale de Angrona. Foi deste lugar que os valdenses enviaram seus missionários durante a Idade das Trevas, quando todo o resto da Europa estava sob o domínio papal. A partir deste lugar, o evangelho permaneceu vivo. Os jovens saíam em pares por todos os lados da Europa como mercadores. Mas assim que vendiam seus produtos, eles levavam partes das escrituras que haviam memorizado e copiado ou outros textos que haviam copiado e as distribuíam nos vilarejos. Vai lá, vê se você consegue verificar isso pra mim. Eu vou ficar aqui esperando. É claro. Os valdenses são o elo entre o período da Reforma e a época da Igreja Primitiva. Na realidade, é a razão pela qual Roma os perseguia tão violentamente, porque se alguém disser que a Igreja Católica Romana é a Igreja Apostólica, a única igreja verdadeira, temos que apontar para os valdenses como uma prova viva de que existia um grupo de fiéis que precede Roma. Se nos basearmos na visão histórica de que a Igreja Católica Romana realmente veio a existir em 590, podemos apontar para os valdenses como um grupo de fiéis que existia antes de Roma. Os valdenses residem no norte da Itália, em aproximadamente 8 vales, que se concentram em Torre Petilli. Desde o início, eles pregam o evangelho, mantêm a fé e têm uma corrente ininterrupta de testemunhas do evangelho que provavelmente chega até o tempo do apóstolo Paulo, ou certamente aos primeiros séculos do cristianismo. Peter Valdo era um mercador que vivia em Lyon, no sul da França, que veio conhecer a verdade através da Bíblia Vulgata Latina, que foi lida para ele. Valdo tinha condições financeiras para contratar alguém para esse trabalho e ele se converteu, pregou o evangelho e conheceu outros convertidos. E chegou ao ponto de ter à sua volta um grupo de pregadores que ficaram conhecidos como os pobres de Lyon. Por pregarem o evangelho, eles sofreram intensa perseguição.
Mas assim como muitos outros reformadores, Valdo não queria deixar a Igreja Católica e encontrava dificuldade em apresentar sua posição para o Papa, a fim de que o Papa aceitasse o que ele estava tentando fazer. Com este objetivo, ele foi a Roma, reuniu-se com cardeais da Igreja Católica Romana, fez uma grande doação para a Igreja, disse-lhes exatamente o que ele estava tentando fazer e pediu a eles permissão para pregar. A permissão foi concedida, contanto que ele obtivesse a permissão do bispo local em cuja diocese estavam pregando. Assim que Valdo saiu, os cardeais enviaram cartas aos bispos do sul da França, informando que, sob nenhuma circunstância, Valdo deveria ter permissão de pregar e nem os homens pobres deveriam testemunhar. Eles enfrentaram violenta perseguição e acabaram sendo forçados a fugir do sul da França. O próprio Valdo foi para a Boêmia, mas muitos dos homens pobres continuaram em direção ao sul até chegarem aos vales valdenses. Muitos livros de história afirmam que Valdo fundou os valdenses, mas hoje acredita-se que eles tiveram sim influência na igreja aqui, trazendo uma visão muito mais missionária do que a existente. Mas eles certamente não fundaram os valdenses, porque há sinais do testemunho cristão já estar presente no vale antes daquela data. Valdo chegou por volta de 1170. O lema dos valdenses, Lux lucet in tenebris, ou a luz que brilha nas trevas, é apropriado. Com esperança e fé, os ministros e seus rebanhos que se reuniram nos pequenos vales e nas encostas dos Alpes italianos mantinham acesa a chama do Evangelho. Os valdenses sofreram muita perseguição. Muito foi planejado contra eles até mesmo no último século. Havia restrições quanto ao lugar onde poderiam morar, quanto às ocupações que poderiam exercer. E no século XVIII, as crianças eram raptadas e colocadas à força em mosteiros e conventos. Mas esta perseguição severa levou ao martírio de muitos a se concentrarem principalmente nos tempos medievais, até o momento em que, de uma vez por todas, eles erradicaram a influência dos valdenses nos vales no ano de 1685. E o número de valdenses que foram levados ao martírio chega a dezenas de milhares. E outros foram provados com zombaria cruel e açoites. Sofreram sozinhos em cadeias e prisões. Foram apedrejados, divididos, tentados, feridos à espada. Eles vagavam vestidos em peles de ovelha e de cabra. Foram privados, afligidos, atormentados por um mundo que não era digno deles. Eles vagavam em montanhas, desertos e covis, e nas cavernas da terra. Estamos na Igreja da Caverna. Aqui os valdenses se reuniam, em total isolamento. É muito difícil entrar na caverna e mesmo hoje chegar da estrada até aqui é uma tarefa muito difícil. Portanto, nos tempos medievais era muito difícil chegar a este lugar, mas os valdenses sabiam da caverna, podiam se reunir aqui, podiam cantar, podiam orar e ouvir a mensagem sem temor de que suas reuniões fossem descobertas. Esta é uma das muitas cavernas encontradas ao redor dos vales valdenses, onde os valdenses se reuniam. Escola dos Barbas. Cuidado aí pra não tropeçar. Acesso à Escola dos Barbas. Será que ainda tá faltando muito? Precisamos chegar logo. Nos primeiros séculos, quando a Igreja dos Valdenses era, de fato, a única testemunha evangélica reformada da Europa,
os valdenses viram a necessidade de propagar a sua fé. Eles fundaram uma escola em Praudaltona, localizada bem no alto das montanhas. A escola foi fundada ali para diminuir qualquer perseguição que pudesse haver contra os alunos. Os alunos daquela escola aprendiam noções de medicina, línguas e matemática, mas sua principal tarefa era memorizar longos trechos das Escrituras. Eles estudavam aqui durante os meses do inverno e, na maior parte dos meses do verão, sua ajuda era necessária na colheita e no cultivo dos terraços nas encostas das montanhas. Eles ficavam memorizando longos trechos da Bíblia, porque sabiam que, ao viajar pela Europa, não poderiam levar abertamente cópias da palavra de Deus, pois isso os incriminaria como missionários e eles seriam martirizados. E então, quando chegavam a uma área com os vários produtos que carregavam consigo, principalmente artigos de armarinho e tapeçaria, eles diziam nos vilarejos, caso considerassem o momento oportuno, que também tinham outras coisas, e então eles falavam das coisas de Deus. Havia 3 artigos patrocinados pela igreja que eles também memorizavam e escreviam em papel. E os distribuíam nos vilarejos e as pessoas nos castelos onde chegavam. Alguns dos missionários não chegaram a completar nem mesmo uma viagem missionária, porque foram descobertos e mortos na fogueira ou martirizados de alguma outra forma. Sabemos que eles vieram à Inglaterra. Há provas de que tenham pregado em Kent e também na cidade de Oxford. Os missionários partiam em duplas, como a Bíblia recomenda, e um dos missionários era um homem mais velho, com experiência de várias viagens missionárias, e seria acompanhado por outro ainda inexperiente, ainda um novato. E assim, o homem mais velho podia passar seus conhecimentos ao mais jovem. E durante todo o período medieval, quando todo o resto da Europa Ocidental estava sob o domínio do Papa, aqui, neste lugar, o Evangelho permaneceu vivo enquanto esses homens percorriam todos os lugares. Em 1685, uma perseguição conhecida como a Queda dos Valdenses, milhares foram colocados na prisão ou afastados de sua terra natal. Muitos deles foram para o exílio, para Genebra. E enquanto estavam ali, um de seus ministros, um ex-general, Henri Arnaud, tornou-se seu líder e preparou um plano para o seu retorno à Itália. Em 1689, Arnaud liderou um grupo de valdenses através dos Alpes, e apesar das forças quase esmagadoras que se opunham a eles, os moradores do vale retornaram em triunfo para sua terra, no que ficou conhecido como o Retorno Glorioso. Além da providência de Deus, o reavivamento surgiu como consequência da pregação de Felix Neef, e quando Felix Neef estava concluindo seu ministério, chegou a esse vale um ex-oficial do exército chamado General J.C. Beckwith. Beckwith, um canadense, havia participado de Waterloo. Ele havia perdido uma perna na batalha. Após deixar o exército, ele procurava algo de útil para fazer e se deparou com um livro sobre os valdenses. Ele ficou fascinado com a situação e a história deles. E ele decidiu fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudar esse povo dos vales. Além de encorajá-los a empreitadas evangelísticas ainda maiores, ele levantou dinheiro para a construção de igrejas e muitas escolas nos povoados. Estamos no povoado de Hora, que significa lugar dos judeus. Fica a 1.500 metros acima do nível do mar e estamos diante da primeira igreja que o General Beckwith construiu. Quando ele levantou contribuições para essa construção em particular, um menino estava na congregação. Ao final das palavras de Beckwith, o menino correu à sala das crianças e voltou com uma moeda nas mãos. Ele entregou a moeda a Beckwith e perguntou: "Isto pode ajudar a construir igrejas no Vale dos Valdenses?" O general Beckwith guardou aquela moeda e, quando esta igreja foi construída, ele a colocou na fundação.
Ele sempre disse que aquela moeda entregue por aquele garoto foi o fundamento para a construção das igrejas aqui na E os valdenses não foram os únicos a permanecer fiéis ao cristianismo simples do Novo Testamento. Também houve outros, como os albigenses e os huguenotes. Mesmo em tempos de grandes trevas, a luz brilhou em lugares remotos. Mas a luz mais brilhante da verdade do Evangelho ainda levaria muito tempo até que alcançasse toda a humanidade. O obstáculo ao progresso, o impedimento ao avanço da verdade, era que as Escrituras ainda estavam limitadas a línguas desconhecidas pelas pessoas comuns. Qualquer estudo da reforma que se faça está condicionado à maneira pela qual a Bíblia causou seu impacto. E isso é verdade quando analisamos a história, porque percebemos em diversos momentos da história que havia indivíduos que se interessavam pela reforma de uma forma ou de outra no que se refere à igreja. Mas havia uma dificuldade. Eles podiam se expressar, mas não tinham os instrumentos com os quais trabalhar. Ou seja, eles não tinham a Bíblia na língua do povo. A reforma, na realidade, não é o trabalho de homens. É Deus agindo através dos homens pela restauração do Espírito de Deus, tendo como foco o conteúdo da palavra escrita de Deus. A Bíblia é o instrumento pelo qual a reforma prosperou em todas as gerações. Mas a Bíblia em nossas mãos hoje, em nossa língua, é algo comum no mundo moderno. É difícil compreender a raridade deste acesso há 500 anos. Igreja de John Wycliffe, Lutterworth, Leicestershire, Inglaterra. John Wycliffe, por exemplo, foi a estrela da manhã da Reforma e foi, em grande parte, através da sua tradução das Escrituras, mas não somente da sua tradução das Escrituras, mas nos artigos que Wycliffe enviava para ensinar as Escrituras, que começamos a ver esse impacto em ação. O ponto principal da história inglesa é a democracia. Ela começou a ser desenvolvida com a assinatura da Carta Magna, quando os barões reivindicaram seus direitos em detrimento dos direitos do rei John. É uma visão bastante simplista, uma visão imposta com o benefício de grande percepção da história. Foi, em grande parte, uma luta pelo poder, mas torna-se um pouco mais do que isso quando John Wycliffe entra em cena. John Wycliffe teve grande impacto sobre os povos de língua inglesa.
mais impacto do que qualquer outra pessoa no curso da história. Na verdade, Wycliffe chega muito depois, mas ele traz uma dimensão tanto intelectual quanto espiritual ao que basicamente é uma luta política pelo poder. Sua Bíblia, que não era perfeita, foi traduzida, é claro, na Vulgata Latina. Mas era uma Bíblia, certamente numa língua viva, algo que ainda não existia. Muitas cópias foram feitas, a impressão não existia quando Wycliffe morreu, mas, mesmo assim, eram Bíblias escritas à mão, mas foram produzidas. John Wycliffe descobriu, logo no início de sua formação universitária, a incrível doutrina da graça, a salvação de Deus pela graça através da fé. E ele pregou sobre ela. Ele queria uma Bíblia que o homem comum pudesse ler. E certa vez ele estava conversando com alguns dos priores ingleses, as autoridades eclesiásticas, e eles zombaram da ideia de uma Bíblia que um homem comum pudesse usar como um brinquedo, como um deles afirmou. E Wycliffe, apesar de tudo isso, produziu uma Bíblia que podia ser lida pelas pessoas comuns. Essas pessoas podiam ler em inglês. E sempre achei bastante significativo que Deus, em sua providência, tenha enviado a Bíblia bem para o centro do país. Lutterworth fica à mesma distância tanto do norte quanto do sul e a mesma do leste e do oeste, portanto, bem no centro do país. John Wycliffe enviava essas Bíblias imensas que eram carregadas por pregadores autorizados e levadas a todos os lugares e que causaram um grande impacto no povo. Eles nunca haviam ouvido a palavra de Deus, fora mantida longe deles. Bem, Wycliffe morreu de derrame 2 anos depois da publicação de sua Bíblia. E mais tarde ele foi condenado como herege e seus seguidores foram perseguidos e sua Bíblia foi condenada e ninguém a publicava. Seu nome era considerado herege e no Concílio de Constança, em 1415, a Igreja decretou oficialmente que Wycliffe era um herege, seus livros eram hereges e deveriam ser queimados, e seus ossos também deveriam ser desenterrados e queimados, e as suas cinzas jogadas no rio. E 40 anos depois de Wycliffe ter sido enterrado, seus restos mortais foram desenterrados e queimados, e jogados no rio Swift. E se pensarmos neste rio, é um rio importante. Ele corre para o rio Avon, que corre para o Severn, que corre para o canal de Bristol, que deságua no Mar Celta e que chega ao Oceano Atlântico. E isto tem sido usado com frequência como uma metáfora para muitos, para explicar como foi o trabalho de Wycliffe. Algo que começou pequeno, mas alcançou esferas maiores e maiores e maiores até atingir todo o mundo. A Inglaterra, sob o reinado de John, havia sofrido um interdito papal, o que basicamente significava que o clero na Inglaterra não poderia ministrar os sacramentos, que durante todo aquele período a Inglaterra ficaria sob o que seria basicamente um tipo de limbo. Quando o interdito foi retirado, ou quando o rei John desculpou-se com o Papa, o que aconteceu em seguida foi uma punição, um imposto a ser pago pelo reino da Inglaterra. Aquilo durou muitos anos e foi como um pequeno intervalo, mas depois de um período de aproximadamente 3 décadas, foi novamente imposto por um papa. Pelo menos ele tentou a imposição. Mas os barões ingleses entenderam que isso não deveria acontecer e eles se opuseram fortemente a isso. Eles se reuniram no parlamento e eles expressaram suas objeções. Wycliffe registrou suas objeções e também acrescentou a essas objeções uma dimensão espiritual, que o poder do Papa mostrava-se abusivo, no sentido de que o Papa queria garantir um domínio político sobre a Inglaterra, assim como o domínio espiritual. Wycliffe teve muita oposição da cúpula da igreja. Sabemos que ele foi à Catedral de São Pedro e John de Gaunt lhe deu apoio. Ele foi levado a Blackfriars e um terremoto aconteceu ali e assustou a todos. Portanto, ele foi salvo em várias ocasiões, mas na sua velhice, como era de se esperar, ele acabou ficando enfermo. E quando os frades vieram e se reuniram à sua volta para se alegrarem com o fim de Wycliffe, ele disse: "Eu não vou morrer, mas vou viver para
proclamar o maravilhoso amor de Deus. E é claro que ele se recuperou. Mas ele não viveria para sempre. Ele não viveu para sempre, mas completou a obra que Deus lhe havia designado. E a sua influência é sentida em nossa região, aqui na Anglia Oriental, onde pessoas como Bilney e muitos outros reformadores foram, de alguma maneira, influenciados pelo trabalho de Wycliffe. Os ensinamentos de Wycliffe, que o levaram a questionar doutrinas como a transubstanciação, a necessidade da confissão verbal e outras, afirmando, mais uma vez, a autoridade das Escrituras em lugar da autoridade da Igreja como instituição, causaram uma influência, podemos dizer, no continente, porque no trono a princesa, a rainha, era Ana da Boêmia. Ela havia se casado com o rei inglês e isso acabou trazendo, por puro patriotismo, vários estudantes da Boêmia à Inglaterra, à Universidade de Oxford, onde Wycliffe era tutor. E esses jovens da Boêmia, que hoje seria a República Tcheca ou a Tchecoslováquia anteriormente, quando voltaram ao seu país, levaram consigo os ensinamentos de Wycliffe. Mas na Boêmia, no século XV, na cidade de Praga, a capital, havia outro pregador católico romano, Jan Hus, ou Hus, que buscava na mesma fonte os registros do Novo Testamento para encontrar ensino bíblico verdadeiro. Ele não era inimigo da Igreja, ele era um seguidor, um filho da Igreja e ansiava por, mais uma vez, uma garantia pessoal da salvação do indivíduo. E ele ficou surpreso ao descobrir, na mesma fonte, que muitas das suas conclusões se alinhavam às de John Wycliffe. Não quer dizer que os ensinamentos de Wycliffe tenham sido a base de Hus, mas foi uma equivalência muito importante. Hus, é claro, se viu em conflito com a Igreja do seu tempo, e no Concílio de Constança de 1414 a 1418 na Alemanha, onde começa o Reno, em Constança, um concílio eclesiástico foi promovido com vários propósitos e um deles discutiria como lidar com esta heresia russita, como era chamada. E Jan Hus foi levado ao concílio, onde pensou que apresentaria sua posição e que ela seria examinada, ouvida e teria oposição caso fosse falsa, quando na realidade ele descobriu que sua presença ali seria apenas para sua condenação. Ele receberia o privilégio de retratar-se ou seria considerado herege e morreria queimado. O que eu acho interessante é que ele foi a Constança com um salvo-conduto imperial que era um privilégio político especial dado sob a autoridade do imperador, que garantia salvo-conduto e retorno da pessoa escolhida a um local determinado. Então, o poder imperial estava por trás de tal documento. Mas Hus nunca voltou para casa. Ele foi para o seu lar no céu, mas nunca deixou Constança. Depois ele foi condenado na catedral, considerado herege, e foi levado para fora da cidade, atravessando o portão medieval que hoje ainda existe, para o campo onde foi queimado, na fogueira, como um herege. Eles disseram: "Nós entregamos sua alma ao diabo e o seu corpo às chamas." E ele calmamente respondeu: "As chamas podem me entregar, mas a minha alma eu entrego ao meu gracioso Senhor Jesus Cristo, em cuja fé vivi e por cujo testemunho tenho alegria de hoje morrer." E ele saiu cantando. A franqueza de Wycliffe e Hus foi algumas vezes estimulada pelas divisões na Igreja. O grande cisma, que perdurou por quase 30 anos e que em determinado momento resultou em 3 homens reivindicando o direito de ocupar o lugar de Pedro,
tinha sido resolvido no Concílio de Constança. A mesma assembleia que havia condenado John Huss e John Wycliffe. Naquele momento, a importância das Escrituras e sua autoridade suprema sobre as ideias dos homens e sobre as tradições da Igreja havia começado a criar raízes. Mas a Bíblia, nas mãos dos homens comuns, ainda não era uma realidade. A tradução de Wycliffe havia desfrutado de sucesso modesto, devido às dificuldades e ao custo da distribuição e os problemas com suas raízes latinas. Mas uma revolução estava prestes a eclodir no mundo, através das mãos de um erudito holandês brilhante radicado na Inglaterra e um comerciante empreendedor na Alemanha. No século XV, em 1456, um alemão chamado John Gutenberg inventou a primeira prensa com tipos móveis. E daquela prensa, este é um desenho das primeiras folhas, veio o primeiro livro. O primeiro livro completo já impresso com a prensa de tipos móveis de Gutenberg foi a Bíblia Vulgata, que Jerome havia traduzido 1000 anos antes. A Vulgata Latina de Jerome, o primeiro livro completo já publicado. Mas essa ferramenta, essa prensa, seria muito providencial na rápida disseminação da palavra de Deus. Isso é tremendo, porque o renascimento dos séculos XIV e XV enfatizaram outra vez a importância da educação individual, o aprendizado para o indivíduo, uma sociedade alfabetizada. E no século XV, a invenção da prensa de tipos móveis no meio do século XV levou Lutero a dizer, diante da rápida reprodução de suas palavras: foi como se os anjos fossem meus mensageiros, tal a rapidez com que minhas palavras foram espalhadas pelo país. É notável. Provavelmente a mais importante, se eu tivesse que escolher, invenção do milênio tenha sido a prensa de tipos móveis no que se refere aos seus efeitos em aproximar a erudição universal nos países ocidentais. No final do século XVI, a Igreja Católica Romana comissionou um homem chamado Erasmo para compilar, a partir dos 7 manuscritos gregos que ele tinha disponíveis, um texto recebido, um texto comumente recebido, que eles chamaram de Textus Receptus. Desidério Erasmo, de Roterdã, Holanda, erudito, monge, amante da língua grega e um notável erudito que seria para a sua época o que Einstein seria para a nossa. Se você recebesse uma carta de Erasmo, você não aguardaria apenas, você molduraria ela e guardaria como herança para outras gerações. Ele era o porta-voz da elite intelectual. Ele estava interessado na reforma, mas para ele a reforma significava purificação exterior do exercício da corrupção. Ele não estava interessado em mudanças doutrinárias, ele se opunha a qualquer tipo de reforma que levasse a uma cisão. Portanto, mais tarde haveria uma separação entre Lutero e Erasmo. Mas ele foi um instrumento importante ao produzir esta, eu diria, ferramenta, porque ele preparou e foi publicado em 1516 a edição do texto padrão do Novo Testamento em grego. Foi a primeira edição impressa do Novo Testamento grego, e ele a fez em páginas alternadas, de forma que o latim medieval estivesse lado a lado com o grego. Os homens poderiam avaliar por si mesmos, aqueles que tinham essa capacidade, as diferenças entre os textos. E este texto grego de Erasmo, que naquele momento, graças à prensa de tipos móveis, 1 ou 2 gerações anteriores teve ampla distribuição e ficou acessível ao estudo, tornou-se a base de praticamente todas as traduções bíblicas importantes do século XVI nas línguas maternas dos povos. Esta era a aparência do Novo Testamento grego quando saiu da prensa na primeira edição em 1516. E aqui temos uma de suas páginas. E Erasmo, na realidade, traduziu em colunas paralelas. Ele traduziu do grego para o latim.
Então temos o texto em grego e, ao seu lado, a tradução em latim. Alguns perguntaram como ele fez isso e como isso foi usado. Havia muitos eruditos que sabiam ler em latim, mas ainda não liam em grego. E, embora eu discorde de Erasmo em muitas coisas, pois há muitos aspectos conflitantes no que ele acredita, para ele o cristianismo era apenas uma questão de vida, uma questão de ação, da maneira de viver. Ele dizia que a doutrina simplesmente divide. A vida demonstra. Bom, é verdade que a vida demonstra, mas não há vida cristã aceitável a Deus que não flua primeiramente de uma crença na verdade bíblica da justificação pela fé. Cada fiel é um pregador, a autoridade das Escrituras. Então eu tenho que assumir uma postura doutrinária antes de viver uma vida cristã. Erasmo era muito a favor da reforma, a qual se referia como a eliminação da corrupção, da ignorância de pregadores, monges e freiras e da vida imoral de alguns e assim por diante. Mas ele nunca percebeu que a raiz da reforma era a regeneração. E ele queria melhorar e purificar. Mas isto é uma demão de tinta numa casa tomada por cupins. A aparência fica melhor, mas os fundamentos continuam deficientes. O texto recebido, ou Textus Receptus, compilado por Erasmo, tornou-se o fundamento de todas as grandes traduções subsequentes das Escrituras, até a tradução de King James ou a versão autorizada de 1611. E quando o Novo Testamento grego de Erasmo foi publicado, atraiu a atenção de outros estudiosos que também estavam em busca da verdade. Havia um homem em Cambridge, um jovem devoto, um aluno, o Dr. Thomas Bilney. E Bilney começou sua busca pela paz no coração. Começou a procurar a resposta à pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E um dos seus amigos lhe falou sobre um novo livro que havia sido impresso. Era o texto de Erasmo, com a tradução paralela em latim. E Bilney saiu em busca, mas estava tomado pelo medo. Ele pensava: minha igreja me ensinou que o grego e o hebraico não devem ser lidos, que se tornariam um brinquedo nas mãos das pessoas que o usariam inadequadamente, porque somente a igreja pode interpretar as Escrituras. Então ele recolheu a sua mão. Ele não podia pegar, mas ele pensou: eu adoraria ler esse livro, o Novo Testamento grego. Ele estendeu a sua mão e mais uma vez a recolheu com convicção, porque a sua igreja lhe havia dito que ele não podia ler aquilo. E na terceira vez que ele estendeu a mão, ele pegou e foi rapidamente para o seu quarto com este livro, o texto de Erasmo, e começou a lê-lo. E Merle Daubigné, em seu livro História da Reforma, diz: Bilney abriu o livro e, ao abri-lo, seus olhos se depararam com estas palavras: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo. Ele colocou o livro de lado e meditou na declaração contundente de Paulo. São Paulo, o principal dos pecadores? O quê? São Paulo, o principal dos pecadores, e, no entanto, São Paulo tem certeza de estar salvo? Ele leu o versículo de novo, e mais uma vez ele leu o versículo. E, para encurtar a história, ele se converteu de forma gloriosa, arrependeu-se de seus pecados, recebeu a garantia da sua salvação através da leitura do texto de Erasmo da Bíblia. É claro que ele havia aprendido grego também. Mais tarde, Bilney foi morto, uma morte de mártir. Agora, o cenário estava pronto para o que viria a ser o mais importante evento religioso do milênio. A igreja não era uma instituição popular já havia algum tempo. Havia inquietação nos círculos religiosos por toda a Europa, descontentamento entre muitos do rebanho, anticlericalismo, supressão da heresia,
o impulso da reforma e até o humanismo. Todos esses elementos forneciam material a ser usado numa revolução. As nuvens da tormenta se formavam. Era apenas uma questão de tempo. A história de Wittenberg é muito fácil de aprender. Nada antes de 1500, nada depois de 1600. Portanto, as ruínas e as lembranças do grande centro de reforma ainda estão preservadas, como se pode observar aqui, neste pátio, onde, de fato, Lutero morou, a princípio como monge e mais tarde com a sua família. O pátio hoje está formado por edifícios que foram construídos um pouco depois. E o objetivo de todos eles, após a morte de Lutero, era abrigar os alunos. O curso, as atividades de Lutero e seus amigos tornaram Wittenberg a mais conhecida universidade da Alemanha e também a mais visitada. Em meados do século XVI, a cidade de Wittenberg tinha entre 3.500 e 4.000 habitantes. Mas a Universidade de Wittenberg tinha mais de 3.000 alunos. Portanto, durante um curto período, no final do século XVI, tivemos mais alunos em Wittenberg do que a Universidade Sorbonne, em Paris. Temos muito orgulho desse fato, mesmo que tenha sido por um período muito curto. Assim, você ainda pisa as mesmas pedras que ele pisou. Você pode tocar as mesmas portas que ele tocou. Ainda pode louvar na mesma igreja em que ele pregou. Assim, estamos mais próximos do espírito de Wittenberg e do espírito da Reforma do que em qualquer outro lugar. A Reforma foi um movimento que surgiu na Europa no século XVI, num período em que o Estado como nação e a independência política eram temas fundamentais. O conceito medieval da unidade imperial estava ruindo. Em parte, isto foi consequência do renascimento dos séculos XIV e XV, no qual o indivíduo era o ponto central e, ao invés de conceitos de coletividade, havia o isolamento individual e a distinção, etc. E isto foi levado para a arena política. Então, temos uma Inglaterra forte, uma França forte, uma Espanha forte e um enfraquecido Santo Império Romano, essencialmente um império alemão, composto por algumas dezenas de estados individuais, cada um com suas próprias características, e um imperador nominal que, na realidade, tinha pouco poder de fato, mas era como um fundamento da pirâmide da ordem política. O Santo Império Romano foi fundado principalmente pelo imperador Carlos o Grande, ou Carlos Magno, um rei franco que havia estabelecido domínio sobre grande parte da Europa. Nos primeiros dias do Santo Império Romano, muito da sua atenção foi direcionada para tentar impedir o avanço progressivo do Islã. A conhecida Batalha de Poitiers, na França, por exemplo, foi uma das que marcaram a força do Islã naquela região em particular. Com o passar do tempo, no entanto, o Santo Império Romano foi enfraquecido pelo sistema de heranças que foi criado, conhecido como heranças divisíveis, e significava que, quando o imperador morria, o império era, na verdade, dividido entre os filhos. Quando esse sistema foi abolido, o império começou a ganhar força outra vez. E, mais tarde, outro sistema foi adotado. E neste, o imperador era eleito pelos vários governantes dos principados do império. E quando Carlos V torna-se o Santo Imperador Romano, por volta da mesma época em que Martim Lutero começa a se destacar, ele é um imperador eleito e não um imperador por herança. Mas ele é, ao mesmo tempo, o chefe
de Estado por herança da Espanha e de muitas outras terras dentro do Santo Império Romano. Graças a esse cenário político incomum, os príncipes em cada estado alemão adquiriam mais poder e influência do que o imperador. E isto acabaria agindo em favor de Lutero. Mas a reforma também foi, em parte, uma consequência do efeito intelectual do Renascimento. O florescer da arte e da erudição europeia que começara no início do século XIV e incluía a redescoberta das línguas antigas, o latim clássico, o hebraico e o grego da Bíblia. Houve também a redescoberta dos conceitos modernos dos direitos individuais, da liberdade política e do governo responsável, em oposição ao decreto ditatorial, imperial e real. Isso restaurou o papel e a dignidade do indivíduo e, assim, na área da religião e da igreja, não haveria mais a identificação com uma instituição, e sim um relacionamento individual com Deus através de Jesus Cristo. Portanto, em todos os aspectos da cultura, até mesmo no aspecto social, o valor do indivíduo não se baseava no seu nascimento ou em sua herança, mas em sua habilidade nas suas realizações e no fato de, como um indivíduo, ter dons, talentos e habilidades também. Para mim, o Renascimento e a Reforma, em particular, são claramente o viveiro ou o berço da civilização moderna. E, mais uma vez, os historiadores seculares datam a história moderna a partir do século XVI. Acho que eles reconhecem isto pela validade destas observações. Os eventos chegaram a um ponto crítico no lugar mais improvável de todos, uma pequena cidade da Saxônia, Alemanha, e com o mais improvável dos personagens, um monge agostiniano desconhecido, Martinho Lutero. Provavelmente, Lutero não fazia ideia que pregar as questões para debate nas portas da igreja em Wittenberg traria consequências tão radicais. Mas a reforma não seria a mesma sem ele. Uma observação notável que foi feita é que mais livros foram publicados na história do mundo ocidental sobre Martinho Lutero do que sobre qualquer outro indivíduo que andou sobre a terra, exceto o próprio Senhor Jesus Cristo. É uma observação notável, me parece, que exige alguma resposta à pergunta por que Lutero é importante. Lutero é, certamente, a figura histórica mais importante do século XVI para a história da Alemanha e talvez também para a história da Europa. Lutero era apenas um homem com pés de barro, e ele seria o primeiro a admitir isto. O maior dos homens, o melhor dos homens, alguém disse, estão no seu melhor enquanto forem homens. E Lutero não era a exceção. Mas ele foi um homem usado por Deus, era um indivíduo que buscava, que ansiava a paz espiritual. Sua vida até a conversão foi uma busca por, em suas próprias palavras, um Deus gracioso. Ele começou a vida como monge e erudito, e até 1517, ninguém, com exceção de alguns colegas e alunos, sabia seu nome. Ele via Deus como um juiz irado que deveria ser obedecido e que deveria ser temido. Ele adquiriu esta compreensão de seus pais. Seus pais foram rígidos na sua educação e ele aprendeu a obedecer, aprendeu a temer. Ele não aprendeu a amar, a confiar e acreditar. Este foi um processo que aconteceu em sua juventude. O pai de Lutero, um mineiro, tinha grandes aspirações para o seu filho.
e o enviou para a Universidade de Erfurt no curso de Direito. Lutero obedeceu. Mas não tinha certeza se uma carreira no direito seria apropriada para ele. Ele foi para casa por uma semana para reavaliar o seu futuro. E na viagem de volta para Erfurt foi apanhado por uma violenta tempestade. O que naquele tempo era algo horrível e aterrorizante. Eles ainda não conheciam as explicações atmosféricas, físicas e meteorológicas para os raios e os trovões. Era a representação da ira de Deus e dos anjos. Então, em total desespero, ele procurou refúgio sob uma árvore. O que todos sabemos que é uma grande tolice, mas para ele representou refúgio, e ele fez um voto. Ajude-me, Santa Ana, e eu me tornarei um monge. E assim, aos 21 anos de idade, Lutero ingressou no mosteiro agostiniano. E ali continuou sua busca por paz de espírito e por consolo espiritual. Staupitz, um superior do monastério, veio visitar o mosteiro e disse a Lutero que ele precisaria aprender a confiar mais em Deus, em vez de temê-lo. Ele também foi designado por Staupitz para a faculdade da recém-formada Universidade de Wittenberg. Ali ele recebeu a cadeira de Teologia Bíblica e assim seu dever era estudar e falar sobre o texto das Escrituras. Isto era algo novo. Não para nós hoje. Mas, na Idade Média, estudar as Escrituras significava estudar os pais e os doutores da Igreja e os seus comentários sobre as Escrituras. Mas voltar à origem, usar a Bíblia como livro-texto em aulas sobre a Bíblia, uma escolha tão óbvia, foi uma revolução, uma inovação no tempo de Lutero. Cumprindo seu dever de estudar as Escrituras na preparação de suas aulas, Lutero, pela primeira vez, viu-se frente a frente com verdades bíblicas que ele não conseguia compreender e, a princípio, não podia aceitar. Ele rejeitou, a princípio, os versículos de Romanos, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela... Para ele, isso significa a justiça de Deus. Eu devo me tornar justo como Deus é justo. E então, eu posso viver pela fé. Mas como posso ser justo? Então ele trabalhava e se esforçava na tentativa de agradar a Deus pelas suas obras, tentando tornar-se justo. Seu estudo do livro sagrado continuou, assim como sua busca pessoal por paz de espírito num relacionamento aceitável com Deus. Lentamente, quase com relutância, a luz da verdade começou a raiar no coração e na mente do jovem monge agostiniano. Ele estava interessado, acima de tudo, num relacionamento pessoal entre ele e Cristo. A questão de como fazer do homem pecador, eu pecador, alguém que possa ir para o céu após a morte. E foi quando ele preparava suas palestras sobre salmos que ele chegou ao Salmo 31, que descreve Davi fugindo de Saul, no seu limite, incapaz de salvar a si mesmo e clamando por socorro. E ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti ponho a minha confiança. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Agora ele via em Salmos 31, 1, que a justiça de Deus pertencia a Deus, imputada a ele, não algo que ele alcança por esforço próprio. Então ele interpretou a justiça de Deus em Romanos 1 como a justiça de Deus imputada a ele, em lugar de sair por aí tentando estabelecer sua própria justiça, que era o que ele tentava fazer. Para Lutero,
esta foi uma grande descoberta. Eu encontrei. Tudo o que preciso agora é uma oportunidade de proclamar esta verdade que acabo de descobrir. E esta oportunidade surgiu quando Tetzel, o vendedor de indulgências, veio à Saxônia. Foi quando o Papa de Roma ofereceu ao povo alemão o privilégio bastante liberal de presentear a igreja para que uma parte fosse usada para construir o que, para mim, hoje, digo isso com ironia, o monumento da Reforma Protestante na cidade de Roma, a Basílica de São Pedro. Ela foi construída originalmente com dinheiro coletado do povo alemão através da venda de indulgências que levaram Lutero a questionar todo o conceito da salvação através de obras e através dos sacramentos da igreja. Quando ele começou com suas 95 teses contra o uso das indulgências, ele realmente abalou a estrutura da Igreja Romana tradicional, que se baseava, havia pelo menos 1000 anos, na maneira como Lutero a conhecia. As indulgências de Tetzel garantiam ao comprador que algumas das punições de pecados no mundo após a morte seriam perdoadas. Relatos das pregações de Tetzel e de suas afirmações absurdas foram trazidas a Lutero por alguns camponeses que haviam comprado indulgências. Lutero ficou furioso. E ainda mais furioso pelo que viu nas ruas de Wittenberg. As pessoas comuns foram levadas por esses mascates de indulgências de povoado em povoado à conclusão simples que esses certificados das indulgências eram licenças para o pecado sem consequências. E Lutero encontrou um dos seus paroquianos que chafurdava na imundície de sua embriaguez. E Lutero o repreendeu, dizendo: como se atreve você, um filho de Deus, vivendo desta maneira? E este paroquiano, embriagado, tira da sua túnica um certificado de indulgência e diz: está tudo bem, doutor Lutero. Eu tenho uma indulgência assinada pelo próprio Papa. Eu estou bem. Até certo ponto, Lutero pode ser visto como um homem determinado, porque sua fé pessoal foi o que o levou a reagir. E o monge dominicano Tetzel tinha vendido essas indulgências como um ambulante dando um espetáculo. Ele costumava dizer: quando o tilintar de uma moeda é ouvido no fundo do cofre, uma alma sobe para o descanso celestial. Vamos lá, quem será o primeiro? E Lutero ficou tão irado pela resposta do seu ex-paroquiano que voltou aos seus aposentos e disse: darei um basta no tambor de Tetzel. Como resposta à venda de indulgências por Tetzel, Lutero redigiu algumas questões para serem debatidas, o que, na época, era um processo acadêmico comum. Os debates eram populares, e essas questões ou proposições, que chegaram a um total de 95, foram devidamente colocadas mais uma vez, conforme o costume do debate acadêmico da época. Foram pregadas nas portas da igreja do castelo em Wittenberg, no dia de Todos os Santos, em 1517. Lutero também enviou uma cópia ao arcebispo de Mainz, o primaz alemão da Igreja Católica Romana, que por sua vez as enviou a Roma. O mais significativo, talvez, é que as teses foram traduzidas para o alemão e circularam pelo país. Passaram-se 2 anos antes que alguém levasse as teses de Lutero para debate.
Mas esse dia chegou na Universidade de Leipzig, quando o teólogo católico alemão John Heck pegou as teses e colocou a autoridade dos pais da igreja contra elas. E Lutero respondeu muito calmamente com a autoridade das Escrituras. Heck tecia seus argumentos durante vários minutos, citando o parecer dos pais e doutores da igreja. Lutero ouvia e depois respondia. O senhor falou com muita segurança, mestre Heck, e citou Agostinho e Bonaventura e outros, mas São Paulo afirma. E com um único verso das Escrituras, Lutero destruía com eficácia o argumento que Heck havia colocado. Então Lutero estava exercitando a autoridade original das Escrituras. Quando Heck não conseguia rebater os argumentos de Lutero através da lógica e da razão, ele atacava sua pessoa e o acusava de falar como Jan Hus. E Lutero, a princípio, ficou irado, se irava ao ser chamado de Hussita, porque Lutero não sabia muito sobre a história da igreja. Tudo que Lutero sabia é que Hus havia sido queimado como herege no concílio de Constança, então Hus devia ter sido um grande herege. E, no intervalo, ele investigou e voltou e anunciou com orgulho: então eu sou um hussita. Hus estava certo. Ele concorda comigo, então, obviamente, ele estava certo. Portanto, eu não creio mais na autoridade dos concílios da igreja. Os concílios podem errar, pois erraram ao queimar Hus. Então não há outra autoridade, nem a igreja, nem o papa, nem os concílios, mas somente as escrituras. E, de certa forma, Lutero perdeu o debate em termos de argumentos, mas ganhou o entendimento que o impulsionou a uma maior confiança. Então, no ano de 1520, que vem logo após o debate em Leipzig, ele expande enormemente seu entendimento, redige seus grandes tratados e se prepara para o que viria em Worms em 1521. Em 1521, Lutero foi chamado para comparecer a uma Assembleia Imperial, um parlamento do Império Alemão. Assim como Jan Hus 100 anos antes, ele recebeu a promessa de um salvo-conduto para entrar e sair da cidade de Worms, onde o imperador e os príncipes alemães estavam reunidos. Mas os amigos de Lutero estavam preocupados. Lembre-se do ganso, que é o significado do nome Hus em boêmio. E os amigos de Lutero o alertavam: lembre-se do ganso. Não coloque sua confiança no salvo-conduto imperial. E Martinho Lutero teria respondido: eu não importo, minha confiança está no Senhor Jesus Cristo e não na palavra dos homens. Embora haja tantos demônios contra mim, quantas são as telhas dos telhados de Worms, a cidade para onde vou, eu irei. Em Worms, Lutero foi levado diante do imperador recém-eleito, o antigo rei da Espanha. 21 anos de idade e inexperiente nos assuntos relacionados ao Estado ou à lei, e mais dependente dos príncipes alemães do que eles do imperador. Ele não poderia lutar suas guerras sem o apoio dos príncipes alemães, e ele tinha guerras de fato, os turcos ao leste, os franceses ao oeste, e agora tinha esses seguidores de Lutero entre os príncipes à sua volta. E eu creio que Deus o manteve ocupado, que manteve esse jovem imperador ocupado demais para que pudesse sufocar o bebê da reforma em seu berço naquele momento, até que tivesse chegado à juventude e não pudesse mais ser extinto assim tão facilmente. A Assembleia se reuniu e deve ter sido uma experiência assustadora para Lutero. Aparentemente, uma voz solitária contra o mundo. Quem era ele para desafiar a autoridade de sua igreja? E dos grandes pais da igreja? E do imperador? Eu imagino esse conclave entre a igreja e o Estado.
Em nosso país, o paralelo seria as duas casas do Congresso, a Suprema Corte, o Conselho Nacional de Igrejas, todos os poderes da terra. E este simples monge alemão, que havia causado tanto tumulto e problemas, foi trazido até ali e duas perguntas simples foram feitas diante das cópias de seus escritos expostos sobre uma mesa à sua frente. Esses escritos são seus? Sim. Você irá repudiá-los e retratar-se? E isto lhe é perguntado no primeiro dia, e ele não está preparado para isso e diz: eu vim aqui esperando que as teses fossem discutidas, debatidas e que os erros fossem apontados. Eu preciso de tempo. Eles lhe deram 14 horas. Lutero não escreveu um discurso. Ao invés disso, ele passou a noite em oração. E voltou no dia seguinte para enfrentar as mesmas duas perguntas. Esses escritos são seus? E você irá retratar-se? Se querem que eu repudie todos eles, pensem no que estão dizendo. Seria como negar coisas que vocês afirmam ser verdadeiras. E eles não apreciaram seus comentários. Só esperamos uma resposta simples. Se é o que desejam, vou lhes dar uma resposta. A menos que me seja mostrado através de provas claras das Escrituras ou por questionamento sensato, questionamento regenerado, não na sua arrogância, onde eu errei, não retiro nada do que disse. Minha consciência, ele disse, é cativa da palavra de Deus. Ir contra a consciência não é correto e nem seguro. Ele quis dizer sensato. Eu seria insensato se eu... Ele podia dizer que não seria correto agir contra a consciência, porque havia acabado de afirmar minha consciência é cativa da palavra de Deus. Sua consciência era ensinada pelas Escrituras, portanto, era um guia válido. A menos que me seja mostrado pela palavra de Deus onde errei, eu não retiro nada do que disse. E ele terminou com uma conclusão apropriada, típica de um orador. Que Deus me ajude. Amém. E tão notável e tão surpreendente foi esta simples declaração. Corajosa, sem arrogância, mas sem preocupação com as consequências, de falar a verdade como ele a entendia. Que todos ali ficaram abismados, inclusive os secretários que tomavam notas de tudo aquilo que era dito. Ao terminar, Lutero olhou para os seus amigos sentados a uma mesa ao lado, esperando deles encorajamento e apoio, e viu nos rostos deles nada além de abandono e desespero. Como se dissessem, você fez. Assim como Hus, certamente você fez. E exasperado como resposta àquela atitude derrotada, ele disse: eu estou aqui. O que mais posso fazer? E acredito que, naquele momento, os secretários pegaram a pena ou algo assim e tentaram se recompor para recapitular aquelas palavras finais. E temos agora, em nossa nobre oratória, aqui estou eu, nada mais posso fazer. Que Deus me ajude. Amém. E as pessoas ali presentes, inclusive os príncipes alemães, alguns dos quais apoiavam Lutero, olharam fixamente para o imperador como se perguntassem: o que o senhor vai fazer a respeito? Entre os príncipes estavam aqueles que apoiavam Lutero. Em princípio, não por compreensão teológica, mas Lutero era alemão e apoiava a independência da Alemanha. E os príncipes gostavam disso. E, como eu disse, o imperador dependia tanto dos príncipes para lutar as suas guerras que não podia se dar ao luxo de ofendê-los. E o imperador estava em maior dificuldade naquele momento do que o próprio Lutero. O imperador fez um sinal e os dois guardas conduziram Lutero para fora. Houve um clamor na multidão enquanto Lutero passava. E os guardas espanhóis gritavam: El fuego! El fuego! O fogo! O fogo!
foi levado são e salvo para seus aposentos. Prosseguiram as deliberações entre o imperador e seus conselheiros. Mas no final, ele tomou sua decisão. Este irmão está certamente errado ao se colocar contra a compreensão de toda a cristandade. Ouvimos o discurso de Lutero aqui, e eu lhes digo que me arrependo ter me demorado tanto para tomar medidas contra ele. Não tenho desejo de ouvi-lo novamente. Ele tem um salvo-conduto, mas eu poderia declará-lo de agora em diante como um verdadeiro herege. E espero que vocês, como verdadeiros cristãos, façam o mesmo. Um tremor percorreu os presentes. A heresia havia sido declarada pelo Supremo Legislador do Império. Só havia uma sentença: o fogo. No dia seguinte, Lutero começou uma longa jornada de volta para Wittenberg. Temia-se por sua vida. A promessa do salvo-conduto permaneceria pelos próximos 21 dias determinados? Seus amigos optaram por uma ação repentina e drástica. No caminho deserto, homens mascarados pararam o carro, prenderam Lutero e o levaram. Um frade solitário, companheiro de viagem, foi deixado para contar o que havia. No castelo de Wartburg, no alto de uma colina rochosa, a 50 quilômetros da universidade onde Lutero estudou, os amigos de Lutero o mantiveram em cativeiro. Ali, durante as semanas seguintes, quando a tonsura do monge desaparecera e a barba crescera, Martinho Lutero tornou-se Junker Jörg. Seu tempo de castelo de Wartburg não foi desperdiçado. Uma torrente de palavras fluiu de sua pena. Sermões sobre as epístolas e os evangelhos, ataques a vários opositores da reforma e, o mais importante, uma tradução do Novo Testamento com base no texto grego de Erasmo. Martinho Lutero ainda teria muitas batalhas a enfrentar, mas sua maior batalha havia terminado. E ele havia vencido, enquanto outros tão fiéis quanto ele haviam sido subjugados. A reforma havia começado. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor.